Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo, tudo bem? Começando mais um Pode Ler e Escrever 2024. Hoje com ela. Trabalhou como jornalista, trabalhou em emissoras de TV, rádio e produtoras de vídeo. É roteirista e diretora de programa. Com você, Tânia Sevidoni. Olá, Tânia, tudo bem? Como você está? Tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? Eu estou ótimo. Estou muito feliz com a sua presença aqui, porque antes da gente começar a conversa, a gente precisa falar. Foi seu aniversário dia 31, né, Tânia? Pois é, você viu? Parabéns, Tânia, coisa boa. Você sabe que boa. A gente vai envelhecendo e vai dizendo assim, então agora eu quero aproveitar até o meu último dia, né? Mas tem o pessoal que nasceu, que não é da minha turma, que é de 53, que fica me chamando de mais velha ainda, porque eu sou de 52. Eu falo, não, senhor, eu me considero já de 53. Ah, coisa boa, ótimo. A gente precisava dar os parabéns, porque não é todo dia que a gente recebe uma pessoa como você. E o mais importante é que a gente hoje está com uma pessoa que ganhou prêmio, né, Tânia? Um prêmio fantástico. Eu estava lendo aqui sobre o prêmio, depois a gente vai falar sobre ele, tá? Mas, Tânia, como que você entrou no jornalismo? Como que tudo isso aconteceu na sua vida? Dá um pouquinho para a gente da sua história. Olha, eu entrei no jornalismo, não era a minha primeira intenção. Eu fui fazer história um tempo, eu morei um pouco fora do Brasil, quando eu era bem nova, e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu estava na dúvida do que fazer. Eu tinha começado a fazer história quando eu morava na França e achava que talvez continuasse aqui, mas quando cheguei não tive vontade. Tinha 1000 opções, 1000 coisas na cabeça. E meio que foi surgindo por acaso. Uns amigos trabalhavam num jornal que era veiculado naquela antiga, já defunta Viação VASP, né? Eu comecei a fazer algumas coisas com eles e daí foi rolando, foi pintando. E em 77 eu fui trabalhar na Rádio Globo, sabe? Que estava num momento assim estava começando a surgir com programas novos, e dali não parei mais, dali continuei a trabalhar como jornalista, principalmente como repórter nesses primeiros anos, que é sempre uma coisa que eu gostei muito de fazer, de ser repórter. Porque a partir daí você trabalhou nas emissoras, rádio, produtora de vídeo, tudo foi uma etapa de cada vez, ou você foi se aventurando, opa, isso daqui já está chato, isso daqui já está mais legal? Como que foi, mais ou menos? Luiz, você sabe que agora que passou, é mais fácil a gente analisar e rememorar, né? Mas eu fiz algumas coisas, eu fiz uma por uma. Outras coisas eu comecei a fazer meio tudo junto. Mas daí eu trabalhei, por exemplo, uns 5 anos na TV Cultura, depois mais 2 anos numa Rádio Eldorado de São Paulo, num período muito legal. Mas daí teve um momento que me dava vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu parei muito de ser empregada nos lugares e comecei a trabalhar mais como freelancer. Eu tinha sempre uma coisa que eu queria, ao contrário de outras pessoas, daquela coisa de ter uma estabilidade maior no emprego, eu queria justamente ficar muito pulando de galho em galho para entender, para conhecer, para aprender. Me ferrei muito em algumas situações, sabe? Porque quando você não tem essa estabilidade, né, nem sempre você consegue se manter ali numa boa financeiramente, sei lá, né, profissionalmente. Mas agora, tantos anos passaram, eu não me arrependo, não. Acho que foi bom. Foi bom eu ter ido trabalhar em produtora de vídeo, foi bom eu ter feito freelancer como roteirista, foi bom ter experimentado um pouco disso tudo, porque eu acho que serviu para a minha vida, para outras coisas, profissionalmente e pessoalmente, principalmente, né? Imagino, a veia empreendedora não saiu de você, né? Foi uma coisa que foi acontecendo, né?
Empreendedora, você vê. Teve uma época que eu e uma amiga tivemos uma empresa de jornais e revistas de imprensa. Uma espécie de... Cobríamos várias coisas também na área de marketing e tudo mais, mas o lance do empreendimento em si nunca foi uma coisa que me atraísse, né? Ou, quando você falou empreendedor, eu pensei nessa coisa de repente, querer fazer várias coisas, mas nunca fui muito patroa de mim mesmo, sabe como é que é? Sim. Nunca foi aquela pessoa que, então agora vamos investir nisso e ficar muito tempo até ganhar muita grana. Nunca consegui. Não, entendi. Não, porque quando eu falo empreendedora, é porque hoje em dia o pessoal usa muito essa palavra para associar quando você arrisca muito. Sim. Aí eu fico pensando, há algum tempo atrás, se esses riscos que você correu foi mais por causa dessa veia mais empreendedora sua, ou foi só por levar mesmo? Ou foi o que você falou? Ou foi só levando mesmo, como... Você falou uma palavra interessante do arriscar, né? Arriscar. Eu gostava de arriscar. Agora, só voltando até ao nosso tema, que daqui a pouco nós vamos falar sobre a velhice, eu diria que esses riscos eu fui correndo durante muito tempo, mas eu acho que tem uma hora em que a própria sociedade, ou a bolha onde você se locomove, sabe? Começa a dizer assim para você, não fica arriscando muito não, porque agora você já não está mais com essa bola toda. Sabe como é que é? Daí você fica... Já não dá mais para você ficar jogando muito verde e achar que você vai conseguir colher. E essa foi uma fase de transição muito importante, muito desconhecida para mim. Eu não sabia como é que era. Eu achei que dava para continuar arriscando até 80, 90 anos. Não é assim que a brincadeira, que a banda toca, não. É bem diferente. Mas tem lá, na hora que eu tive que parar de arriscar nessa outra área, especificamente do jornalismo, né, de ficar pulando um pouco de galho em galho, foi justamente quando eu comecei a pensar em tocar meus projetos pessoais, porque eu achei que, agora estou nessa encruzilhada, não é toda hora mais que a gente arruma emprego ou freelancer. Então, vou começar a pensar também no que eu posso fazer, né, que até agora eu não tinha feito, que pode ser legal fazer. E assim, começaram a pintar os livros. Não, bacana. Aproveitando que você citou livros, você tem 2 livros. Um é Elas, Eles e Todos Nós, da editora... Os dois Terra Redonda Editora. Editora Terra Redonda. Eu não conheço essa editora, mas eu amei o nome do livro. Tânia, conta pra gente como que você produziu esse primeiro livro, Ela, Eu e Todos Nós, e por que você escolheu a Terra Redonda? Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente. Conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? Na verdade, eu não comecei por esse livro. Esse livro, Ela, Eles e Todos Nós, a minha mãe morreu em 2006 e ela tinha textos que ela tinha escrito, ela escrevia muito bem, era uma tradutora super competente, mas por uma série de motivos ela queria publicar algumas coisas que ela tinha escrito e ela não conseguiu. Ela tinha
um amigo editor, mas ele achou que não estava pronto. E também eram temas muito difíceis, porque ela tinha uma família com pessoas que tinham doenças emocionais e mentais, sabe? Ela mesma acabou tendo esse tipo de distúrbio emocional. E ela estava escrevendo sobre isso. E quando ela morreu, eu peguei esses textos ficaram comigo durante um tempo, e até eu ter coragem de me debruçar sobre eles e começar a escrever sobre eles, e também reescrever o que ela tinha escrito, adaptar, misturar com o que eu sentia como filha, né? Demorou um tempo, por isso que eu fui publicar o livro só em 2020. Antes disso, eu já tinha começado a fazer essa pesquisa sobre a sexualidade na velhice, que eu comecei em 2016, 2017. E em 2018, eu publiquei a pesquisa num livro digital, só digital. Não era esse. Chamava-se Mistérios da Libido na Velhice. É um livro... Que foi um e-book, né? É um livro que eu publiquei digital, que eu publiquei pela Amazon, ficou lá. Depois passou um tempo e eu falei, no meio desse livro eu estava escrevendo também, estava começando a pensar nas coisas da minha mãe, e daí eu comecei a pensar, puxa, mas não é possível. A pesquisa foi ótima, foi legal, conversei, entrevistei pela internet, num canal privado da internet, né, mais de 250 pessoas, né, que tinham mais de 60 anos, e publiquei a pesquisa. E uma amiga minha falou, mas vai ficar só nisso? O que você vai fazer com esse material? E eu ainda não sabia, e daí comecei a escrever, e escrevi uma peça. E foi uma peça que a gente apresentou no Zoom online em 2020, em plena pandemia, sabe? Estava todo mundo meio sem saber o que fazer, então consegui um diretor ótimo, atores, atrizes ótimas, e acabou dando certo. E a gente começou a pensar, depois da pandemia, como que a gente poderia colocar o projeto no palco, né, presencial. E daí o tempo passou, o palco não foi acontecendo, continuei escrevendo, e daí resolvi juntar tudo. Juntei os meus textos novos para a peça, né? Botei o roteiro da peça no livro e editei a pesquisa, né? Então, o livro reuniu monólogos, diálogos e a pesquisa editada, né? Essa aí é a peça, é o título da peça. Só acaba quando termina, e embaixo tinha Crônicas do Desejo na Velhice. Era uma linhazinha assim que tinha no cartaz da peça. Isso. Então, eu troquei as ordens aqui de lançamento, porque esse daqui, se eu não estiver enganado, é de... Esse aí eu lancei agora, em novembro em São Paulo, no início de novembro, e depois aqui no Rio. Ah, excelente. Não, então, eu troquei as ordens. Não, troquei as ordens não, porque o que tem a participação da sua mãe, da Marina, ele é de 2000 e... É o Ela, Eles e Todos Nós. Isso, ele é de 2020, né? 2020, E depois eu republiquei ele pela Terra Redonda em 2022, né? E você não. Né? Então deve ser por isso. Que primeiro eu lancei uma edição que era minha, depois o Sérgio Ali, que é o diretor da Terra Redonda, nós tínhamos vários amigos em comum, e ele me perguntou, escuta, você não quer publicar o livro pela Terra Redonda? Foi legal que foi a nossa... A Redonda é uma editora aí de São Paulo, tem muita coisa de política, porque o Sérgio Ali sempre foi muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, essa coisa assim, mas também começou a publicar poemas, ensaios, né, e ficção, e foi assim que a gente se conheceu. Nossa, que bacana. Tânia, então, vamos criar uma linha de raciocínio aqui para o pessoal entender. Você fez uma pesquisa, desenvolveu essa pesquisa, soltou na internet, aí, com o resultado dessa pesquisa, esse material virou esse livro maravilhoso que eu estou aqui em mãos. Você viu essa capa linda? Essa capa é maravilhosa. Ilustração de um artista plástico super amigo, que é o Beto Borges, e depois foi diagramada assim na capa. Achei que ficou bonita com esse branco, com esse fundo azul, né? Ficou lindo, ficou muito elegante a questão das cores. Tânia, durante o processo de pesquisa até a finalização do livro, que foi a publicação, você demorou quanto tempo?
Entre a pesquisa e esse primeiro livro digital que eu te contei, publicando a pesquisa, foi um ano e meio quase. Entendi. Né? E depois, entre 2018 e agora, 2022, foram esses anos em que as coisas foram acontecendo a partir da pesquisa. Né? Porque eu não sei se você sabe... essa pesquisa, quando eu comecei a pensar em fazer, eu tenho um amigo que manjava tudo de internet, e eu falei, como é que a gente poderia fazer para atingir mais gente? Ele falou, eu posso criar um canal fechado para você na internet, e daí você vê de que maneira você quer chamar as pessoas, pelo Facebook, pelo Instagram, por pessoas amigas, também, amigos jornalistas. E daí a gente fez uma coisa que foi interessante, que era... O tema já não é fácil, é para falar sobre afeto e sexualidade na velhice. Já tem um tremendo de um preconceito, muitas vezes, em volta do tema e da própria velhice. E daí, o que eu fiz? Eu lancei isso nas minhas redes sociais, pedindo para as pessoas que topassem participar, escolher um pseudônimo, para que ninguém tivesse que entrar com um nome verdadeiro. Porque é muito mais fácil você responder pergunta sobre temas que são muito íntimos, né? Se você não tiver que dizer seu nome, porque daí você fala alguma coisa, daí você está com o seu nome verdadeiro, e você fala, pô, mas eu não queria que meu namorado, minha namorada, ou meu pai, minha mãe, minha avó, né, descobrisse que eu sou eu falando tudo isso. E você sabe que funcionou muito bem, porque eu acabei fazendo um questionário com 12 perguntas. E não eram perguntas assim, você gosta de um gorrinho vermelho, preto ou branco? Era, sabe... Como é que foram suas experiências de afeto na juventude? Você você participou daquele desbunde todo dos anos 70? Então, a pessoa tinha que parar para responder. E para responder assim, eu achei que o pseudônimo ia ajudar, acho que ajudou muito, né? Tive respostas maravilhosas, que eu acho que... Tânia, você viu muita sinceridade nas respostas? Se eu senti sinceridade? Nossa, muito. Você chegou a ler algum trecho da pesquisa? O que aconteceu? Eu comecei a ler o primeiro e o segundo capítulo e depois eu dei uma parada para ler os monólogos da peça de teatro. Sei. E eu achei, assim, fantástico. Sei. Mas daí você vê na pesquisa, eu acho que as pessoas foram muito espontâneas e muito sinceras, sabe? Tanto os homens, porque muitos homens responderam, como mulheres, sabe? Como pessoas que também são gays e queriam responder e têm relacionamento homoafetivo. Eu acho que para mim foi uma descoberta, por isso que eu te digo, foi uma experiência incrível ler isso tudo, ainda mais porque eu também faço parte da faixa etária, né? Então, para mim, ler aquelas pessoas colocando tão sinceramente ou a tristeza delas, ou a impotência diante de várias coisas, né? Ou a alegria de estar vivendo uma vida conjugal feliz com outra pessoa. Nossa, eu acho que não tem preço. Foi uma coisa muito legal. Imagino. Você me perguntou sobre a pesquisa. Eu acho que eu dei uma folheada, sim, na pesquisa. Eu lembro da história de uma pessoa que ficou com vergonha. Entre a pessoa... No caso, era um homem e eu acho que ele ficou... Ele estava meio a meio sobre uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Era um homem respondendo? Eu só sei que a resposta dele estava relacionada a... Nossa, gente, deu branco aqui agora. Deixa eu ver se eu acho. Porque você viu, são muitos temas, né? São. Então, por exemplo, você tem medos e fantasmas, você tem vida sexual, você tem os estímulos para a vida sexual, lembrança de juventude, memórias, sua bagagem, né? As parcerias, as obrigações. Eu acho que tem mais a ver com a questão do medo. Eu só sei que a pessoa respondeu sobre... A pessoa teve várias relações quando era mais novo, e quando chegou na idade mais...
Na terceira idade, o maior medo dele era não ter mais relações tão íntimas com a pessoa que ele estava. Isso. Então ele era casado, ele era casado, isso. Eu acho que essa foi um trecho que eu lembro que eu li e me fez refletir bastante, porque ele estava muito se questionando sobre a questão da solidão. Tinha essa pegada. Eu só sei que esse livro, assim, eu tô lendo ele muito devagar, porque você fica pensando assim, você se coloca muito na pele do outro nesse momento. Aí eu fiquei me questionando sobre isso, eu achei o máximo. Você sabe que teve um menino de 18 anos, filho de uma amiga minha, que assistiu a peça. Foi muito engraçado. De repente eu vejo aquele menino de 18 anos na plateia, eu falei, o que esse moleque está fazendo na plateia? E depois ele me mandou uma mensagem dizendo, Tânia, eu adorei a peça. Eu já estou vendo para saber o que pode acontecer daqui a uns anos. Eu falei, daqui a poucos anos, né? Igor, ele chama. Falei, daqui a uns 60 anos você pode começar a pensar em tudo isso que você viu na peça. Mas, enfim, essa coisa que você está falando, quando você falou do homem que vive com a mulher, que você acha que tem a ver com a solidão, eu lembrei de uma resposta de um cara que falou que não tinha mais relações sexuais com a mulher dele, mas que jamais ele imaginaria uma outra parceira como ela para continuar do lado dele. Olha só. As coisas eram muito difíceis, mas que ele não trocava essa parceria por nada, né? Outras pessoas que também falam que muitas vezes têm vontade de sair, transar com outras pessoas, mas que pensam duas vezes porque acham que poderiam magoar o parceiro ou a parceira. Gente que eu acho que não está nem aí, que eu acho que tem outras relações. E também uma coisa que eu acho muito interessante, que me chamou a atenção, são as mulheres mais velhas que gostam, se sentem atraídas por homens mais jovens, que eu até coloquei na contracapa do livro. É uma moça que fala, eu tenho medo de ser agredida. Mulheres mais velhas que demonstram gostar de sexo, e ainda mais com homens mais novos, são muito mais vulneráveis que os homens. E sexo é para ter prazer, não dor. Eu achei isso tão sincero, sabe? Sim. É uma pessoa que está colocando o desejo dela, né? A vontade que ela tem e a dificuldade que é, né? Exato. Eu lembrei também de um depoimento de uma moça que só transava no escuro. Eu também fiquei muito com esse pensamento na cabeça, porque, se eu não estiver enganado, ela apagava a luz porque ela estava insegura com o corpo dela. Ela dava para os namorados, estava sempre com uma pessoa, com outra, dava em motel, e agora que ela estava ficando velha, que ela tinha vergonha de mostrar o corpo dela, né? Eu ficava imaginando a pessoa, gente, eu falava, gente do céu, esse livro faz a gente... Não é? Ela fala que agora, se ela for estar com alguém, ela tem que se enrolar num cobertor, né, numa manta, deixar só uma luzinha de abajur, e ela mesma, isso eu acho uma loucura, e acho que tem muito nas mulheres, essa insegurança, que eu acho muito maior do que nos homens, por conta esse elogio da eterna juventude, né, que a gente faz o tempo todo, e ela chama o corpo dela, ela fala, eu não tenho coragem de ficar na luz, né, porque o meu corpo agora já está em decomposição. Olha que coisa louca, Luiz. Nossa, né? Assim, Tânia, eu vou ser muito sincero com você, esse livro, você tem que ler devagar e ir imaginando a cena, porque é muito bom. É cinematográfico, né? Eu só sei que, assim, eu não terminei o livro, eu só li alguns trechos para a gente montar esse episódio, mas o que eu li, eu ficava imaginando, gente do céu, isso poderia estar acontecendo comigo, isso poderia estar acontecendo com o vizinho, isso poderia estar acontecendo com o ciclano. E é muito legal como o material foi construído. Aí, até uma pergunta que eu queria te fazer, se teve alguma coisa que você teve que deixar de fora, se teve coisas que você pediu para alguém analisar, porque, não, isso daqui vai... Não pedi para ninguém analisar. O que eu não deixei nada de fora que eu só deixei de fora alguma coisa. Tem pessoas
são muito prolixas, que escrevem, porque, na verdade, eu recebi as respostas eram por escrito, né? E, então, tem gente, por exemplo, que respondia uma pergunta, as suas memórias sobre a sua época de juventude, suas relações afetivas, você lembra? A pessoa responde, sim, lembro de pouca coisa, ponto, e tchau. Né? Dureza, né? Daí, quando eu fui editar, por exemplo, algumas coisas eram legais, porque pequenas frases podiam se engatar. Eu, você, outra pessoa, dava um conjunto legal. Sim. Mas, às vezes, ficava muito repetitivo. Não, sim, não gostei, não transo mais. Ah, quero. Sabe essas coisas? Eu sei. Então, isso, por exemplo, eu deixei de fora. Nessa edição agora para o livro, eu acho que eu editei pouca coisa. Eu acho que eu tentei fazer as pessoas, as respostas, conversarem ainda mais umas com as outras. Sabe? Entendi. É isso que eu tentei fazer o tempo todo. Principalmente porque eu acho que tem um lance masculino também, apesar de que acho que em números absolutos tem mais mulher respondendo do que homens, eu tive bastante resposta de homens, e homens mais velhos, inclusive. E eu acho que tem pessoas que responderam de um jeito que eu acho é uma coisa tão íntima que você bota para fora. Teve um cara que falou, eu sempre corri atrás de rabo de saia, a minha juventude inteira sempre queria transar com as pessoas, e agora que eu estou velho, eu tenho um sentimento, eu me sinto tão bem, porque eu não sinto mais vontade de correr atrás de rabo de saia. Sim. Isso pode parecer estranho para um jovem, mas para mim é tremendamente libertador, o cara escreveu. Ele tinha dito que ele perdia muito tempo, era muita angústia com essa coisa de, sabe, ter que transar, ter que conquistar, ter que seduzir, sabe? Sim. E que agora que ele sentia essa distância, para ele era uma coisa libertadora. Nossa, se eu tivesse ouvido isso quando eu tinha 25 anos, Luiz, eu acho que muita coisa teria sido facilitada para mim. Não, imagino, porque assim, eu só sei que o material em si ele é muito rico, porque assim, eu comecei a ler ele e eu ficava imaginando a cena, e é muito bom. Então, gente, vale muito a pena adquirir esse livro, ler com muita tranquilidade, não fica com desespero de terminar esse livro rápido, não. Eu acho que vale a pena você ter um momento de reflexão com cada história, com cada momento que o livro tem. E o interessante é como o texto é construído, porque eu pelo menos, em alguns momentos, eu achava que ia para um lado e ia para outro lado totalmente diferente. E Tânia, eu queria até entender como que o pessoal está aceitando isso. O público masculino está interagindo mais, ou é o público feminino? O que você está achando? Eu acho que as mulheres estão interagindo mais em alguns lugares. Claro que nas redes sociais você tem alguns lugares que repercutem mais, né? Isso. Então, tem um site que eu não sei se você conhece, de uma amiga minha que se chama Maia Santana, ela tem aquele site 50e+. E no Instagram eles têm uns 700 mil seguidores. Olha. Então, no dia que ela botou uma entrevista, um lance do livro, nossa, impressionante com a mulherada, que eu acho que é a audiência básica, né, do site 50e+, elas comentaram muito. Eu acho que os homens comentam mais comigo no Facebook, no Instagram, sabe? Nesses acho que gostam, acho que às vezes me mandam mensagens, as pessoas acho que estavam curiosas, querendo saber como é que elas podiam comprar, que elas nunca tinham imaginado que tivesse tanta gente que pensasse como elas, né? Ou que sentisse as coisas como elas, de alguma maneira, né? Porque eu acho que, quando eu comecei, em 2018, eu acho que de 5 anos para cá, muita coisa mudou, sabe? Você vê como tem cada vez mais coisas sobre velhice rodando por aí, né? Gente escrevendo, coluna em jornal, né? Muita gente falando sobre grupo de comunidade no Facebook. Hã? Isso é até uma pergunta que eu ia te fazer. Como que é a sua relação com a internet hoje em dia? A minha relação com a internet, Luiz, é uma coisa... Eu entrei no Facebook em 2009, antes eu estava naquele outro, como chamava? Na época dos dinossauros. O Orkut. O Orkut, né?
fui bastante fiel ao Orkut, e depois eu acho que eu sou meio... Eu acho que, às vezes, profissionalmente, isso virou uma coisa obrigatória hoje em dia para quem depende da rede social para divulgar um trabalho. Então, por exemplo, com um livro, eu comecei a me aplicar muito mais no Instagram, porque eu tinha um grupo de amigos muito grande no Facebook, né? Sim. Eu também levei para o Instagram. Mas eu sinto, assim, que eu tenho uma necessidade, com um livro, eu vou muito mais à luta no Instagram, no Facebook, no Threads e até antes mais no Twitter. Sim. Mas se eu não tenho que fazer alguma coisa, eu acabo gastando meu tempo com outras coisas, sabe? Porque eu tenho amigas que ficam horas e horas e horas, e eu gosto de pegar um tempo do dia, senão eu não consigo ler, por exemplo. Eu adoro ler. Se você for se dedicar só às redes sociais, você percebe que o dia passa super rápido, né? E eu, por exemplo, não consigo administrar esse tempo todo. Escrever, ler livros que eu gosto, e ainda por cima colocar coisas interessantes, porque chegar lá e botar qualquer coisinha também na rede social, não sei o que você acha. Você é ativo na rede social? Bastante fora o seu podcast? Tânia, eu vou ser sincero com você. Se eu pudesse, eu não teria rede social. Puxa, que bom que você falou, é mesmo? Eu não teria, porque eu acho que, assim, consome muito do nosso tempo. E, assim, eu pelo menos, na época da pandemia, eu tive crise de ansiedade, para você ter ideia. Aí eu tive que procurar um psicólogo para poder me ajudar nessa questão. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi cortar a internet e televisão. Porque é o tempo inteiro, gente falando, pandemia para lá, pandemia para cá. Nossa, foi uma loucura. E, gente, aquilo estava me consumindo de uma forma que eu estava pensando, velho, se eu ficar ouvindo esse povo, eu vou morrer. Aí o que aconteceu comigo? Eu só sei que eu utilizei menos a internet e resolvi fazer uma segunda faculdade. Esse ano eu termino a minha segunda faculdade. Faculdade do quê? Faculdade do quê? Agora eu estou fazendo pedagogia. Eu tenho formação em marketing, só que eu tinha um sonho de fazer outra coisa. Eu falei, gente, só marketing, mexer só com empresa? Eu não quero mexer só com empresa, eu quero mexer com gente. Aí eu falei, não, eu vou fazer pedagogia. E gente, para mim foi a coisa que mais abriu a minha cabeça, porque você começa a entender a pessoa, não formada, mas quando ela é pequena. Sim. E eu achei, assim, tão, tão bom. Eu vou terminar essa faculdade. E, assim, hoje, eu vejo a rede social como um braço dos meus projetos. Só isso. Sim. Mas, Luiz, você, por exemplo, você vê como um braço para os seus projetos, né? Isso. Mas o podcast, ou esse seu trabalho, Pode Ler e Escrever, ele te consome. Você é obrigado também a dedicar um tempo nas redes sociais, né? Exatamente. Para a coisa andar, né? Exatamente. Aí, como que eu trato essa situação hoje? Hoje em dia, eu separo 1, 2 horas no máximo só para esse tipo de coisa. Sei. Agora, se for para lazer, eu nem pego no celular, não. Sei, é verdade. Eu também não sinto vontade, não. Exato, porque a internet em si, aí depende muito de como que a pessoa usa. Mas, por exemplo, hoje eu gosto de usar a internet para estudar. Eu acho que é a melhor forma de todas. Porque é muito prático. Muito. Agora, o que eu vejo acontecer muito é que muita gente fica na internet não aproveitando ela tão bem e acaba que cria outras coisas. Eu acho que desanima a pessoa. Sim. Aí é por isso que eu fico pensando assim, que internet tem que ter uma certa limitação até para a sua cabeça, porque você fica com a cabeça muito acelerada, sabe? Isso que eu ia te falar, você também sente isso? Para mim, o último ano agora, eu comecei até, perguntei para um psiquiatra amigo, falei, cara, estou sentindo
é tudo muito acelerado, eu não estou conseguindo dar um tempo, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com essa... Exatamente. Aí, isso é uma coisa que eu percebo, porque, por exemplo, se para mim está acelerado, imagina para quem já é da terceira idade, para quem não pegou essa época. A pessoa acha que aquilo é de outro mundo. Eu mesmo percebo que você é muito ativa na internet, fora os materiais que você tem no YouTube, que eu acho o máximo. Eu vi algumas entrevistas suas, gostei muito. Sério? Ah, que legal. Mas agora você pega, por exemplo, as crianças, né, que vivem, eu tenho 2 netos. Cara, a mim me preocupa muito, porque eles ficam, se você bobear, eles ficam o tempo todo, e muitas vezes jogando, e muitas vezes não quer saber de ler outras coisas. Eu acho que é um período muito difícil para quem é pai agora, né? Exato. Como lidar com isso, né? Isso é uma coisa muito preocupante. E até aproveitar a deixa, a gente tem um episódio sobre isso, que é o episódio da Fernanda King, que a gente gravou ano passado. Se eu não estiver enganado, foi em setembro, porque foi mais ou menos no Setembro Amarelo, que ele está muito legal. Então, gente, sim. Quem quiser acompanhar, é só entrar no nosso YouTube e verificar. Quero Tânia, sim, quero ver. Oi. E Tânia, a gente está entrando no finalzinho da nossa conversa. Para quem está ouvindo a gente, como faz para a gente te achar nas redes sociais? Para me achar, por exemplo, no Facebook eu tenho uma página que eu tinha criado desde que eu comecei a pesquisa, que eu estou como Tânia Celidônio. Já a minha página pessoal, onde eu boto muita coisa também minha, muita coisa, não tem tanta coisa assim, mas eu boto as coisas do livro, ou que as pessoas também entrem bastante em contato comigo, daí eu estou como Tânia Camargo Celidônio, né? Na página do livro, no Facebook, estou como Tânia Celidônio. No Instagram, estou como @Tânia Camargo Celidônio, tudo junto, né? Bacana. E no Twitter, @Tânia Celidônio. E, Tânia, para quem quiser adquirir o seu livro, Os Mistérios das Aflições e da Sexualidade, encontra na Amazon? Encontra na Amazon, encontra no site da Terra Redonda Editora, né? E se a pessoa morar no Rio, eu tenho alguns exemplares comigo também, e daí é só falar comigo. Bacana. Gente, quem quiser autografado, manda uma mensagem para ela no WhatsApp, que ela manda. Gente. Tânia, eu falei que ia falar de um prêmio. O prêmio, eu tinha esquecido o nome dele, que é o Vladimir Herzog. Exato. Eu não conhecia esse prêmio. Eu tenho ele aqui na parede do meu escritório. Na verdade, esse foi um prêmio que eu ganhei em 79. Acho que foi o primeiro prêmio, a primeira edição do prêmio. É um artista que fazia umas coisas lindas, e eu tenho até hoje ele pendurado aqui na parede. Era uma entrevista que eu fiz para a rádio, e depois foi publicada por um jornal, com os presos políticos que estavam no presídio Barro Branco, em São Paulo. Era um pouco antes da anistia, né, de 79. Então, eu fui conversar com eles, fizemos uma entrevista. O Vladimir Herzog ainda não tinha prêmios para a rádio, então eu ganhei o prêmio por um jornal que se chamou A República. Foi um jornal alternativo muito interessante, porque naquela época tinha muitos jornais legais alternativos, né? Sim, imagino. E Tânia, como foi a sensação de ganhar um prêmio desse? Imagina, na época, eu tinha começado, fazia 2, 3 anos que eu tinha começado a trabalhar como jornalista, estava com 25 anos, 26 anos, foi uma delícia, né? Foi saber que eu batalhei para fazer essa reportagem, tive que ir naqueles tribunais militares, né? Ficar lendo depoimento de preso, acusação, etc. e tal, então foi um trabalho investigativo muito interessante, e foi um estímulo para mim, né? Apesar de ficar pulando de galho em galho. Foi muito bom ter ganho o prêmio. Acho que depois os anos foram passando, eu acho que eu pude colher muita coisa dessa experiência. Imagino. E gente, para quem está ouvindo a gente, para quem não sabe, isso foi quase pós-ditadura, né? Sim, em plena ainda, né? Plena? Início de uma abertura leve, né? 1979, veja só.
Exato. Você então, nem sonhava ainda em ser um projeto de gente, né? Exatamente. Mas agora não, agora você e está fazendo um trabalho muito legal, viu, Luiz? Acho. Então, muito obrigado, Tânia. Eu só sei que a gente fica muito feliz quando a gente recebe gente assim do seu calibre, porque agrega muito no nosso projeto, porque a gente começa a atingir coisas que a gente nunca imaginou. Então, assim, muito obrigado pela sua participação, Tânia. E gostaria de deixar alguma mensagem aí para o pessoal que nos ouve, que vai ver a gente. Ah, não, eu queria sim. Você foi falando agora e eu me lembrei de uma coisa. Quando eu falei que você nem era um projeto de gente em 79, quando eu também era jovem, eu lembrei de uma coisa. Eu acho muito legal uma pessoa como você, que tem 34 anos, você falou, né? Isso. Está fazendo Pedagogia. um programa desse, né? Por quê? Sabe por quê? Porque uma das coisas que me fez começar a fazer a pesquisa e tocar esse projeto sobre afeto e sexualidade na velhice foi a cortina de invisibilidade que cerca a velhice. É como se os velhos não tivessem direito a namorar, ter prazer, né? E a juventude sempre olha com um olhar muito, nossa, isso nunca vai acontecer comigo. Então, eu acho muito legal poder estar num projeto com você, da idade que você tem, podendo mostrar que existe vida, né? Depois durante a velhice, né? Eu não gosto de falar terceira idade, eu não falo nem terceira idade, nem melhor idade. Eu acho que velho e velha, para mim, não são termos pejorativos. A gente é criança, a gente é jovem, a gente é velho. Não tem por que negar isso. Né? Sim, eu às vezes eu fico me pegando nessa questão, como que a gente se encaixa. É difícil, eu sei, é difícil. Eu só sei que eu fico analisando para ver como que eu encaixo, para a pessoa não achar ruim, mas que bom. Eu agradeço muito, viu? Agradeço muito pelo seu convite, por esse papo gostoso que a gente bateu aqui. Não, eu que agradeço mesmo pela sua participação, estou muito feliz mesmo. E, gente, quem quiser adquirir, está na Amazon, a gente vai marcar a Tânia nos nossos materiais. Vale muito a pena a leitura. Eu só sei que, gente, leia com muita tranquilidade esse livro, que esse livro vai fazer você refletir demais, muita coisa. O texto é simples que eu falo, é fácil a leitura, então vale muito a pena. Eu estou garantindo para vocês. E, Tânia, muito obrigado mesmo, tá? Pela presença. E espero fazer um segundo episódio com você, tá? Em breve. Ah, eu também. Eu também, Luiz. Um beijão, viu? A gente fala sobre o livro da sua mãe, né? Sim, pois Exato. Esse é outro barato. Ótimo. A gente com certeza vai marcar um segundo episódio. Muito obrigado mesmo, tá? E obrigado, querido. Um beijo, viu? Até a próxima. Tchau.